Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa manhã para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós queremos compartilhar com vocês o texto de Esther, capítulos 3 e 4. Estamos durante essa semana refletindo com a leitura do livro de Esther. E nós vamos refletir hoje com vocês sobre a resposta que é óbvia. Quando Mardoqueu, um dos judeus, pergunta à sua sobrinha, que ele tratava como filha, Hadassa. Nesse momento, ela era a rainha Esther, e Mardoqueu pergunta a ela: será que não foi para um momento como este que Deus te colocou na posição em que você está, na posição de reinado? E essa resposta é óbvia para cada um de nós, independente de você estar passando hoje um momento de crise e dificuldades ou um momento de grande glória, seja resultado de más escolhas ou de boas escolhas, o que nós estamos, cada um de nós, vivendo hoje é certamente um propósito de Deus. Deus tem uma razão para nós estarmos atravessando o que cada um de nós estamos vivendo hoje. Então nós queremos te encorajar com essa palavra a enxergar que mais do que o seu próprio conforto, Deus tem um propósito maior para abençoar a sua vida, sua família e aqueles ao seu redor. Hoje nós vamos meditar então com essa leitura tão linda, esse texto de Esther, capítulos 3 e 4. E ao final dessa leitura, eu e a Rafa queremos orar pela sua vida e pela sua família. Sim, vamos pedir ao Senhor então para abençoar esse tempo que nós temos aqui juntos e trazer entendimento, trazer uma revelação especial. Talvez essa história você já conheça, é uma história famosa da Bíblia, tão linda, talvez a favorita de algumas pessoas. E que você saiba já essa história, mas que nós possamos pedir a Deus para trazer algo novo, uma revelação nova sobre nós. Amém. Pai, obrigado por esse novo dia, obrigado por essa nova manhã, que as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Obrigada, Pai, que sempre há um renovo, há uma novidade, há uma nova oportunidade, há algo, Pai, lindo que o Senhor pode fazer a cada dia nas nossas vidas. E é isso que nós pedimos, Pai. Pedimos a Tua mão poderosa sobre nós, pedimos a Tua sabedoria, o Teu entendimento, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para ver, Pai, e os nossos ouvidos para ouvir. Traga, Pai, essa revelação, algo tão lindo, específico nessa manhã, nesse dia, para cada um de nós. Ainda que nós já conheçamos essa mensagem, que hoje haja algo novo, Pai. Sim, algo que o Senhor tem a revelar específico para essa estação das nossas vidas, para esse tempo que nós estamos vivendo, para o dia chamado hoje. Muito obrigada, Pai. Nós entregamos todo esse momento aos Teus cuidados. Damos liberdade ao Teu Espírito para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim então, acompanhe conosco Esther 3. Depois desses acontecimentos, ou seja, depois que a rainha Vasti foi deposta da sua posição e Hadassa foi escolhida pelo rei como rainha, seu nome então passa a ser chamado Esther, a rainha Esther. E também o seu tio Mardoqueu estava sempre vigiando por ela, pelo seu povo. Diz que o rei Xerxes, então, honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a dos demais nobres. Nesse primeiro verso do capítulo 3, entendermos quem é Amã e a origem, a descendência do seu povo, nos ajuda a obter uma compreensão mais profunda do conflito que nós vemos na história de Esther. Agag, nós vemos em 1 Samuel, capítulo 15, era o rei dos Amalequitas, a quem o rei Saul poupou. Mas no final do capítulo 15 de 1 Samuel, nós vemos que conforme era necessário, o profeta Samuel matou e cortou completamente Agag, o rei dos Amalequitas. O povo dele havia sido exterminado por Saul, mas assim como Saul poupou o rei Agag, ele poupou as melhores ovelhas, desobedecendo aquilo que era a ordem do Senhor, para exterminar completamente aquele povo inimigo. Então Samuel destruiu completamente Agag, mas certamente alguns dos seus descendentes escaparam, e um desses descendentes vem a ser Amã, um homem que odiava e tramava a destruição do povo judeu. Diz então que todos os oficiais do palácio que ficavam à porta do rei curvavam-se, prostravam-se diante desse Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava, nem se prostrava diante dele. Então, os oficiais do Palácio Real perguntaram a Mardoqueu:
por que você desobedecem à ordem do rei? Dia após dia falavam com ele, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava diante dele, ficou furioso. Contudo, como lhe contaram quem era o povo de Mardoqueu, ele achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o reino de Xerxes. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nisã, lançaram o pur, isto é, a sorte, na presença de Amã, a fim de escolher um dia do mês para executar o plano. Foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e separado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos. Eles não obedecem às leis do rei e não convém o rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu o depositarei 10.000 talentos de prata na tesouraria real para que se execute este trabalho. Em vista disso, o rei tirou o anel sinete que tinha no dedo, deu a Amã, inimigo dos judeus e filho de Amedata, descendente de Agag, diz mais uma vez. E o rei Xerxes diz a Amã: fique com a prata e faça com o povo como for melhor aos seus olhos. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os escribas do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua de cada povo e na escrita de cada província, aos sátrapas do reino, aos governadores de várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do rei, com a ordem de exterminar, matar e aniquilar todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, em um único dia. O 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas, e o decreto foi publicado na cidadela de Suzã. O rei e Amã sentaram-se para beber, mas a cidadela de Suzã estava em confusão. No capítulo 4 diz que quando Mardoqueu soube de tudo que tinha acontecido, rasgou as suas próprias vestes, vestiu-se com um pano de saco e cobriu-se de cinza, e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Cada um desses elementos, o rasgar as vestes, o cobrir-se de cinzas, o chorar em alta voz, vestir-se de pano de saco, indicavam lamento, muitas vezes luto e profunda tristeza. Mardoqueu tomou não apenas uma dessas atitudes, mas fez todas elas somadas. Rasgou as suas vestes, se vestiu de pano de saco, se cobriu de cinzas e saiu pela cidade chorando em alta voz. Ele não está nesse momento orando, clamando a Deus, ele não está nesse momento buscando um plano como ele poderia se proteger. E assim as Escrituras Sagradas nos ensinam, como nós lemos alguns meses atrás, o livro de Lamentações, que existe também no momento de dificuldade um valor no choro, um valor na lamentação. Não é reclamar das circunstâncias, mas expressar diante de Deus e até mesmo das pessoas ao nosso redor a tristeza, o ser sincero com os seus sentimentos. Não para ficar prostrado, não para reclamar e achar que aquilo é o fim, mas para expressar que
existe uma esperança de algo melhor. Eu não nasci para isso, eu não estou atravessando essa crise para ficar pior, mas eu creio que existe algo melhor. A Bíblia ensina que o lamento tem o seu valor, então se você necessita chorar, se você está atravessando um momento difícil e precisa expressar isso de alguma forma, talvez até mesmo evitando participar de uma festa, ou mesmo durante um período fazendo um propósito de jejum, a Bíblia valida e nos ensina o valor do lamento. Verso 2, foi apenas até a porta do palácio real, porque ninguém vestido com um pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Ester e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco. Ele, porém, não as aceitou. Então, Ester convocou Ataque, um dos oficiais do rei, que havia sido nomeado para ajudá-la, e lhe deu ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele agia daquela forma. Ataque foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido publicado em Suzã, para que ele o mostrasse a Ester e a informasse da situação, ordenando-lhe que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Ataque retornou e relatou a Ester o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias reais sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do pátio interno sem ter sido chamado. Ele será morto, a não ser que o rei lhe estenda o seu cetro de ouro e poupe a sua vida. Aliás, eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. E aqui no capítulo 4, a partir do verso 12, nós vemos talvez o coração, os versos mais importantes que resumem a história de Ester. Diz assim: Quando informaram Mardoqueu da resposta de Ester, ele mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Sim, Mardoqueu era um homem de fé, ele sabia que o seu lamento, o seu clamor diante de Deus seriam respondidos. Ele sabia que Deus tinha uma promessa a Abraão, Isaque e Jacó, de que através do seu povo, o povo judeu, Deus abençoaria famílias de todas as nações da terra. Deus estava prestes a os trazer de volta do exílio para restabelecer-se em Jerusalém e viver as promessas de Deus. Mardoqueu sabia que aquela maldade de Amã e mesmo o decreto que Amã tinha obtido no nome do rei para exterminar completamente o povo judeu não teria sucesso. Ele sabia que haveria, como ele disse, socorro e livramento, seja de uma parte ou seja de outra. Isso nos ensina que Mardoqueu não estava olhando para Ester e pensando: agora nós precisamos de Ester porque ela é a única solução. Mardoqueu estava olhando para Deus, sabendo que Deus estava, mesmo em meio àquele caos, à ameaça do inimigo e as dificuldades que eles estavam enfrentando, a ponto de perderem a própria vida, o próprio povo. Mardoqueu sabia que Deus tinha um plano. Fosse de uma maneira ou fosse de outra, Deus iria agir. Mas ele quis contar com Ester, entendendo que seria melhor para Ester não apenas desfrutar do seu conforto pessoal dentro do palácio, mas usar da sua influência, dos dons que Deus lhe tinha dado para abençoar o seu povo. Sim. Verso 15 diz: então Ester mandou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites.
Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Então nós vemos aqui também mais um princípio. Algumas vezes nesses últimos dias nós temos visto sobre o princípio de oração, de jejum, do lamento, de colocar diante de Deus as nossas necessidades. Então que nós possamos usar esses princípios também para a nossa vida, se nós estivermos passando por algum momento difícil, que nós possamos voltar os nossos olhos a Deus, fazer propósitos de oração, fazer jejum e pedir essa misericórdia de Deus sobre as nossas vidas e as nossas famílias. Sim, e amanhã nós vamos ver o desfecho dessa história, o que vai acontecer com esse plano de Amã, e assim não apenas aprendendo sobre essa história para o povo judeu, mas obtendo princípios práticos para a nossa própria vida e família. Deus tem para nós socorro, Ele tem livramento, seja de uma forma ou seja de outra, o Senhor Deus fará com que todas as coisas cooperem para o seu bem. E nós chamamos a atenção nessa meditação de hoje para nós estarmos atentos na posição em que Deus nos colocou. Seja uma posição que seja desconfortável, um momento de crise que estejamos atravessando, ou seja um momento de conforto, de influência, de poder que Deus tem nos dado, nós necessitamos estar atentos que Deus tem um propósito além de nós mesmos para abençoar a nossa família e a nossa comunidade ao nosso redor. Vamos orar juntos, te convidamos a colocar seus motivos de oração diante do Senhor, talvez um clamor, um lamento como Mardoqueu fez nessa leitura de hoje, e junto a ele se juntando Esther, as suas criadas, vamos colocar diante de Deus as nossas orações, na certeza de que Ele tem cuidado de nós e ouve e responde cada vez que nós oramos. Pai, nós te damos graças pela sua preciosa palavra. Obrigado pelos princípios que estão nas entrelinhas desse texto em que estamos meditando nesses dias. Nós te louvamos pelo seu plano, pela fidelidade do Senhor em cada uma das suas promessas. Essa convicção que Mardoqueu tinha, nós reafirmamos também diante do Senhor, que cremos que o Senhor é aquele que nos dá socorro e livramento. O Senhor é aquele que cumprirá para conosco o seu bom propósito. Por isso te louvamos por seu amor leal e sua fidelidade e entregamos ao Senhor todas as nossas ansiedades, toda chateação, toda dificuldade, todo motivo de oração que agora é mencionado diante do Senhor. Eu e a Rafa pedimos que o Senhor contemple, meu Deus, e intercedemos por este homem, por essa mulher que está orando conosco e suas respectivas famílias. Oramos pelos casamentos aqui representados, pelos filhos e netos, pelos povos, pelas famílias, pedindo que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus, e venha frustrar todos os planos do inimigo contra as nossas vidas e famílias. Venha nos dar sabedoria, venha nos ajudar a entender a posição em que o Senhor nos tem colocado e como nós podemos e devemos atuar para vivermos aquilo que o Senhor tem preparado de melhor para nós. Sim, nós sabemos que se não for de uma forma, vai ser de outra. Se a provisão não vier através de uma maneira, vai vir de outra maneira. Sim, nós reafirmamos a nossa fé no Senhor e declaramos sobre a nossa família: o Senhor cumprirá para conosco o seu bom propósito. Nos ajude, meu Deus, a entendermos e agirmos naquilo que compete a nós e nós confiamos que o Senhor fará todo o restante. Cremos que o Senhor é Deus que opera milagres, que realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Obrigada, Confiamos ao Senhor a nossa família, o nosso futuro e tudo que toma o nosso nome. Eu e a Rafa abençoamos essa pessoa que ora conosco agora, declaramos paz e a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, sobre a sua vida e sobre a sua família. Muito obrigado, meu Pai. Nós oramos com ações de graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tem um dia muito abençoado. Vamos continuar aqui lendo essa história linda de Esther. É uma das minhas histórias favoritas da Bíblia. E que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Vamos continuar firmes em oração. Assim seja. Muito obrigado por meditarem conosco, por compartilhar também essa ministração com alguém de quem você se lembra agora. Que Deus abençoe muito a sua família. Sim, um abração. E um abraço aí para a irmã Lúcia que está conosco. Deus abençoe muito todos vocês aí. Amém.